Oi pessoal, mais uma vez Hermenegildo aqui com a continuação da nossa aula sobre o estudo da oração, a frase, a oração, o sujeito e o predicado. Anteriormente falamos sobre a oração e a frase, agora abordaremos o predicado na continuação da aula anterior que falamos sobre o sujeito. Neste vídeo nós falaremos sobre o predicado. Vamos conceituar? Então, o que é o predicado de uma oração? Nós já vimos que o sujeito é o ser de quem a oração declara alguma coisa. Ou seja, a oração está falando de alguém que praticou uma determinada ação. O que é o predicado? O predicado é esta ação que é praticada, que o sujeito pratica. Ou seja, tudo que se diz do sujeito é considerado, é denominado de predicado no texto. Termo predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito, que é o agente ou o paciente da ação. Ou um fenômeno. É aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, o predicado é tudo que se declara sobre o sujeito. Veja o exemplo. O Congresso aprovou a reforma do ensino médio. É o predicado. Quem é o sujeito? Lá atrás a gente viu que o sujeito é o Congresso. Neste caso, aprovou a reforma do ensino médio é o predicado. Ok? Tudo que eu estou dizendo a respeito do sujeito. Descoberto o sujeito, aquilo que faz referência a ele, ao sujeito, é chamado de predicado. Quando o texto se refere ao sujeito, a gente chama esse texto de predicado. E as orações podem estar na ordem direta ou na ordem indireta também. Isso quer dizer que o predicado pode vir antes ou depois do sujeito, não importa. O que importa é que ele está fazendo referência a esse sujeito. Veja o exemplo. Na ordem direta, quando o sujeito vem antes do predicado, sujeito mais predicado, veja o exemplo. A educação no Brasil precisa ser melhorada. Se eu perguntasse quem é o sujeito aqui você ia dizer a educação. Não é isso? Veja na ordem direta, o predicado no Brasil precisa ser melhorado. Então, veja no próximo exemplo, na ordem indireta, que ocorre o inverso, quando o sujeito ele vem depois do predicado. Quando vem antes do sujeito, quando o predicado vem antes do sujeito, podendo ser intercalado, podendo vir no meio, entre uma coisa e outra. Predicado mais sujeito. Exemplo, no Brasil, a educação precisa ser melhorada. Veja que o termo educação, a educação que é o sujeito, está intercalado, está no meio. Tem um termo aqui. No Brasil, precisa ser melhorada, que constitui o predicado. Então, na ordem direta, o predicado pode vir antes do sujeito, ou esse sujeito pode vir entre uma parte e outra do predicado. Ok? Continuando aqui, os tipos de predicados, nós já vimos os tipos de sujeito na aula anterior, veremos os tipos de predicado nessa aula agora. Então, quanto ao tipo em que se apresenta no texto, o predicado pode ser chamado de predicado verbal, que é aquele que tem como núcleo, ou a palavra mais importante, assim como a gente viu no sujeito, um verbo significativo, que se você mexer com essa palavra, o texto perde o sentido. Veja o exemplo. Ex-ministro anuncia reajuste de impostos. Imagine se você retira essa palavra anuncia aqui. Ficaria, exemplo, ministro, reajuste de impostos. O texto fica sem nexo, fica sem uma ligação lógica. Então você não compreenderia na sua totalidade. Precisa de um novo termo. Esse termo, para complementar o sentido, é o que a gente chama de núcleo do predicado, que é quem determina o sentido que o texto detém. Então, ministro anuncia reajuste de impostos. O sujeito aqui seria ministro, anuncia reajuste de impostos, o predicado, e a palavra anuncia seria o núcleo do predicado. Olha o núcleo, anuncia, e o verbo é significativo. Ok? Lembrando, o verbo significativo pode ser transitivo, direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou intransitivo. Mas isso é questão para uma outra aula que nós veremos posteriormente com certeza. Olha os exemplos. O técnico comprovou várias bolas. Várias bolas. É um verbo transitivo direto. O verbo comprar, que também é significativo. O técnico gosta de bolas novas. Verbo transitivo indireto. O técnico prefere melhores condições de trabalho ao aumento de salário. Verbo transitivo direto e indireto. E aqui o técnico viajou. Veja que o verbo é um verbo intransitivo, mas nós veremos isso numa aula posterior. Vamos para o predicado nominal, que é o segundo tipo de predicado, que é aquele cujo núcleo é um nome ou um predicativo, não precisa ser um verbo. Quando o núcleo é um verbo, nós temos o predicado verbal. Quando o núcleo é um nome ou um predicativo, nós temos um predicado nominal.
Então, nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo, e sim um verbo de ligação. Ele estabelece uma relação entre um termo e outro. Serve de elo entre o sujeito e o predicado, ou seja, ele está estabelecendo a ligação entre o sujeito e o predicado, e ele pode ser apenas um verbo de ligação. Veja aqui, ó, todos estavam apressados. Todos. O sujeito, o verbo de ligação estavam, e aqui o predicado, o predicativo, apressados. Então, estavam, o núcleo do predicado, que caracterizam o predicado nominal aqui, apressados. Núcleo, apressados, é o núcleo do predicativo. Aqui o verbo está em destaque porque é o verbo de ligação. O núcleo do predicativo é a palavra apressados, que caracteriza o predicado nominal. O predicado verbo nominal, quando ele tem como núcleo um verbo significativo e um predicativo ou nome, ou uma classe nominal, uma palavra que pertencente à classe nominal, ele é aquele que possui dois núcleos, ou seja, um verbo significativo e um predicativo que pode ser do sujeito ou do predicado. Lembrando que o predicativo é o semelhante ao adjetivo na classe morfológica. Na análise sintática nós chamamos de predicativo porque ele caracteriza o sujeito ou o predicado, o objeto, na verdade. Olha o exemplo. O juiz julgou o réu culpado. Então nós temos aqui, ó, dois núcleos. Julgou, que é um verbo significativo. Quem julgou? O juiz. E culpado, que é o predicativo do objeto, que é o réu. Então culpado é o predicativo do objeto. Julgou é o núcleo do sujeito, do predicado, um núcleo do sujeito, e culpado também, mas um núcleo do sujeito. Os dois núcleos. Um predicativo, culpado, que é uma característica, e o julgou, que é um verbo, caracterizam o predicado verbo nominal. Ok? Partindo daí, nós encerramos esse estudo sobre a frase, a oração, o sujeito e o predicado, e no próximo vídeo nós veremos uma atividade que faremos juntos para responder questões propostas sobre esses conteúdos que acabamos de ver. Valeu, pessoal, boa aula, bons estudos e boa sorte aí. Abraço!